Sabuga Vandim. Se inscreva, bora pra aula então? Muito bem, olha a gente aí, tratando desse tema tão espinhoso, né? Nos deixa bastante para baixo, assim, poxa, incomodados. Pô, mas é isso aí. Capítulos tristes da nossa história também são da nossa história pessoal e da nossa história coletiva. É assim que funciona. Tem coisas em minha história das quais não me orgulho nem um pouco, mas fazem parte do meu passado. E eu tenho que assumir, e tenho que aprender, e tenho que fazer disso trampolim para uma coisa melhor. Pois é, às vezes me vejo em dívida comigo mesmo, com outras pessoas que intencionalmente ou não acabei prejudicando. É assim que um país muitas vezes faz o seu exame de consciência, revisita a sua história para ver, e agora, o que fazer com esse passado? Muitas vezes a gente escuta por aí algumas pessoas dizendo: olha, sinto muito, eu não participei disso, não tenho nenhum descendente que traficou escravos, essa questão não me diz respeito. Pois é, o que se espera é que a gente consiga fazer uma reflexão para além deste nível bastante raso e superficial, ok? Mas vamos lá, vamos avançar um cadinho. Hoje, a gente, nessa 16ª parte, a gente vai tratar da rotina do escravizado. Aos primeiros raios de sol, já era despertado pelo feitor ao som de um sino e tinha que se apresentar ali no terreiro para ser contado. Não há uma obrigatoriedade de ter X número de escravos, variava muito. Pode ser que uma fazenda tivesse 120 e a outra tivesse 20. Claro que uma fazenda com 120, 130, 200 escravos, o ritual da contagem vai ser mais complexo e vai envolver mais gente. Beleza? Bom, na sequência, o feitor puxava uma oração antes de começar o dia. É isso aí! Como que a gente pode nomear um trem desse? Eu fico pensando quando a gente estuda a Segunda Guerra Mundial e quando o Enola Gay, o avião, vai jogar a bomba atômica, antes que ele levante voo, tá lá uma oração também, um padre foi benzer a bomba. Quer dizer, a gente precisa aprender com esses fatos a fazer um check-up das nossas próprias crenças, rituais, dos nossos procedimentos, da nossa conduta religiosa, né? Como que às vezes nossas palavras, nossas orações não guardam nenhuma relação com a lógica, com a empatia, com aquilo que Jesus, por exemplo, pedia tanto e ensinava tanto e testemunhava tanto. Pois é, tá aqui. Você imagina um feitor de escravos, antes de começar a lida, fazia uma oração. Elele, eita nós caracóis. Sabugo feitor, Vandim. Pois é, olha só. As sim que rezavam, né? Sob comando do feitor, esse homem tão religioso e probo, eles tomavam uma xícara, em alguns casos de café, em outros casos uma cachaça, em outros casos as duas coisas. Havia a crença de que a cachaça fortalecia o negro para o trabalho, dava a ele sustância para aguentar o que viria. Pois é, e assim o negro ia aos primeiros raios de sol para a lavoura. Vamos imaginar que estamos falando de um engenho de cana-de-açúcar. Bom, poderíamos estar falando do império também, de uma lavoura de café. Mas estamos aqui na colônia falando da cana-de-açúcar. Ou da mineração, como a gente vai ter oportunidade de ver logo depois. Às 8 horas da manhã, o almoço era servido em folha de bananeira, normalmente angu, ou um feijão misturado com farinha, cozido ali em gordura de porco. Não mais do que isso. Meia horinha de descanso, a maioria enrolava um cigarrinho de palha, fumava, e depois trabalho até às 16 horas, quando já era hora do recolhimento na senzala. Vandim, é outra contagem de tempo, né? A gente não está falando aí do tempo fabril, do sinal da fábrica, de nada disso. A gente está falando de um tempo da natureza, o tempo natural, que envolve o andar da colheita, né? Maravilha, você sabe dessas coisas porque estudou na introdução à história
essas concepções de tempo. Galera, vamos então pensar. Era uma rotina dura, não era? Na época da colheita, o escravo chegava a trabalhar 20 horas por dia. Castigos, punições eram aplicados com frequência, mas aplicados de uma forma calculada para não prejudicar o rendimento, para não prejudicar a produção. Então, por exemplo, um negro condenado, um escravizado condenado a receber 20 chibatadas, podia receber 2 por dia em 10 dias para que ele aguentasse trabalhar. Nós vamos ver, por exemplo, que algumas escravas, quando tinham os seus filhos, tinham que amarrá-los em pedaços de pano e levá-los para junto de si, e sem interromper o trabalho, amamentar seus filhos. Pois é, não é algo que nos honre, né? Não dá para nem brincar muito com um tema assim. Alguma coisa bem pesada. Pesa o astral, não pesa? Fala a verdade. Pois é. Bom, a condição do escravo. O escravo, ele era considerado um semovente. O que é isso no direito? É um bem móvel, como um animal. O escravo poderia ser, por exemplo, alugado. Então veja, nós estamos falando de um ser humano escravizado, que pode ser considerado aí nessa lógica um bem móvel. Daqueles que você, por exemplo, oferece como garantia num empréstimo. Olha, eu tenho 20 bois e 30 escravizados. Com a maior naturalidade do mundo. Beleza? Bom, muitos utilizavam-se de uma teoria tosca chamada a teoria da marca de Caim. Você lembra das narrativas lá do Gênesis, da criação do mundo? Deus criou Adão e Eva, tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Caim matou Abel. E aí ficou com uma marca. Deus escureceu a pele dele. E a punição que Deus deu a Caim é uma marca que ficou por toda essa geração. Portanto, diziam alguns na lógica perversa e doentia da época, não há que se ter pena de um escravizado. O que ele está passando, essa rotina de trabalhos exaustiva, é por causa da sua marca, a marca de Caim. É uma maldição. E aí, dentro dessa lógica religiosa, cínica e hipócrita, outras teorias parecidas também justificavam ou procuravam justificar o que é injustificável, não é? Beleza. Olha, havia uma figura muito especial para as provas do PISME e do Enem, a figura do escravo de ganho. O que era o escravo de ganho? Era, em primeiro lugar, o escravo urbano, que o seu senhor ou sua senhora utilizava para obter alguns ganhos. Então, por exemplo, vamos pensar num cenário aqui. Uma viúva que tem uma escrava, faz algumas cocadas para vender e a escrava vai vender. Ao fim do dia, a escrava retorna, presta conta do dinheiro, das cocadas que vendeu ou não vendeu. A senhora paga uma pequena parte e ela vai até juntando dinheiro, quem sabe um dia, para comprar sua alforria. Esses escravos de ganho, prestadores de serviço, por favor, não eram só vendedores de cocada, né? Esses prestadores de serviço que traziam ganho para o seu senhor e sua senhora, têm muito mais independência, mobilidade, do que o escravo que está lá no campo, aquele lá da lavoura, que desperta aos primeiros raios de sol e vai cortar cana, beleza? Então guarde essa figura do escravo de ganho, tranquilo? Outra coisa, na época, um escravo podia juntar dinheiro e comprar a sua alforria. Por exemplo, aos domingos, o escravo não trabalhava. Ele tinha licença de seu senhor para plantar uma hortinha, cuidar de uma lavoura de mandioca e até vender isso na feira vizinha. O escravo faria uma pequena poupança e ele podia, em determinado momento, oferecer um lance ao senhor pela sua liberdade. Resta saber se o senhor aceitava ou não. Alguns escravizados assumiam funções ditas de maior responsabilidade. O mestre do açúcar, que é aquele que tem toda uma ciência para saber, passando a colher de pau, se o açúcar já está no ponto,
ou o caldeireiro que cuida ali de alimentar com lenha para saber a temperatura ideal, de fazer com que a garapa fosse fervida. Esses que têm uma função mais especializada podiam até receber alguns trocados, sabia? Pois é, e dentro dessa lógica, até comprar a sua liberdade, a sua carta de alforria. Ô Vandinho, aí a vida melhorava pra caramba, né? Não, a gente vai ver mais adiante que um escravo liberto, ou forro, ele era super discriminado socialmente. A vida não era fácil para o escravo e também não era fácil para o liberto. Muito bem, a expectativa média de vida de um escravizado era de 23 anos. Imagina, nós estamos falando de uma média. Aqueles que conseguiam avançar um pouco mais, por volta dos 35 anos, já estavam um caco. Cabelos embranquecidos, nem um dente na boca, e não iam muito além disso. Não sei se você se lembra, quando a gente estuda Brasil monárquico, lá no segundo reinado, a gente fala de uma tal lei dos sexagenários, que libertava os escravos aos 60 anos. Brincadeira! A expectativa de vida era de 23, libertar aos 60, a quem essa lei queria enganar, não é? Bom, eu conheço algumas aulas que detalham todos os tipos de castigos sofridos, falam do chicote, da máscara de Flandres, falam dos ferrolhos amarrados ao pé. Bom, eu penso que a gente deve evitar também grande detalhamento sobre as crueldades físicas, porque às vezes isso alimenta um sadismo doentio, na minha opinião. Então acho que você já sabe, espero eu, que o escravo, o escravizado, esse ser humano, assim como eu e você, que sente dor, que tem uma história, que está num país estranho, tirado de sua cultura, e que era tratado como um animal, eu espero que você se lembre que ele era, muitas vezes, castigado de uma maneira impensável para os tempos atuais, espero eu. Porque se tem alguém naturalizando a violência por aí, esse alguém não é o Vandinho. Beleza? Não morra, minha filha. Força na peruca que nós estamos precisando. Terminou de assistir? Gostou? Nem doeu, né? Então agora vai lá, se inscreva no nosso canal, espalhe a boa nova, vira e mexe, tem um vídeo novo por aqui. Se não tiver também, não te devo nenhuma satisfação, mas vai entrando aí que aparecem as coisas, tranquilo? Não passa aperto com história não. Vem pro Sabuga Vandinho que aqui a gente sabuga. Se não for história, vai ter aqui. Se não for, a gente inventa pra ter aqui também. Abração, hein? Deixa o seu like aí, inscreva-se.